do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E temos como item o item 6, esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Passa a palavra para o teu irmão fazer a prece. Boa noite a todos. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, rogando ao Pai, a espiritualidade, que ampare a nossa amiga, nossa irmã, Dona Zuleika, e que tudo aquilo que está sendo estudado sirva para cada um de nós que estamos nessa doutrina, para entendermos que aqui é o trabalho e lá também se dar continuidade no plano espiritual. Que tomamos consciência disso aqui ainda encarnado, para fazermos o melhor, porque o livro nos dá esse alerta. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações e que a espiritualidade ampare a nossa irmã na noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje a gente vai estar aí com o 19º, não é isso? Vê se ela voltou. 19º capítulo, a surpresa sublime. Bom, a gente está aí no capítulo 19, né? A gente já está no finzinho, o penúltimo capítulo. E, embora, né, irmão Jacó já tenha peregrinado um pouco, então, embora ele já tenha andado um pouquinho, ele ainda tem algumas atitudes como se tivesse chegado no plano agora, alguns medos, né? E aí a gente começa a perceber que mesmo assim, né, ele já começa a agir de outra forma. O movimento dele já é um movimento mais constante. E como a gente está encaminhando, né, para o finzinho, a gente pode dizer que tudo que a gente aprendeu até aqui, serve, né, como experiência para a gente entender essa nova fase evolutiva, já
concluindo o livro, do irmão Jacó. Então, eu vou continuar aqui. Eu estou numa tela, talvez vocês não me vejam. Se o Zuleika chegar aí, vocês me avisam. Então, vamos lá. O capítulo, como eu falei, né? A surpresa sublime. Vou começar a leitura dele. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após a minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagra na Terra. A luz interior revelada por vários amigos, sem que a mínima reste de claridade me assimilasse à presença, constituía a primeira evidência a surgir a modificação da minha atitude mental. Então, é como eu falei. Embora a gente já esteja no mesmo livro, ou no final do livro, o irmão Jacó, ele, né, admite que muito trabalho para o nosso coração, exercer a caridade no mundo espiritual. Mas ele ainda, né, vamos dizer assim, não se acha totalmente a postos. Né? É como se ele começasse ainda a jornadear, mesmo depois de tantas experiências já no mundo espiritual, de tantos amigos que apoiaram, né? Da sua filha e outros tantos. Então, ele diz assim, a luz interior revelada por esses amigos, então, constituía a primeira evidência, olha, a primeira evidência a sugerir. Então, depois de tantas andanças de capítulos, ele ainda agora, com muita humildade e simplicidade, diz que é a primeira evidência de que ele está mudando a forma como ele vê, né, a vida espiritual. Porque a grande pegada do livro é a gente... Então, ele ainda vai com muita humildade dizendo assim, agora, né, uma sutil mudança na minha atitude. Para a gente perceber, lembrando do início, né? Era um trabalhador, né? Ali, ó, gente ciente, e mesmo assim, como fala lá na Bahia, ainda está se batendo um bocado. Vamos continuar. De que me valeria o demasiado movimento sem a probabilidade de realização benéfica? Ali, o serviço pautava-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta que ingressara. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim, quando encontro com o infeliz perseguidor, me impôs violentamente. Dele ouvia referências amargas que me dilaceravam o ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões da alma perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de realizações vindouras? Então, o movimento que ele fazia era realmente do bem, do serviço. Mas faltava, talvez, mais habilidade com o seu novo plano. Né? Ele fala ali, ó, necessitava do fator qualidade. Então, ele dizia que era a questão de qualidade. Muitas vezes a gente, né? Eu estava falando com as meninas quando eu entrei aqui, eu estou no meu terceiro trabalho do dia. Não é a questão quantidade que revela eu ser uma boa espírita ou a gente ser bons no que a gente faz. E se a gente fazer com qualidade, né? Então, para acelerar, às vezes, o reajustamento do nosso irmão, ele precisava
melhorar a sua qualidade, principalmente na visita, nesses momentos aí, nas regiões de espíritos sofredores, né? E ele ouvia duras críticas, né? Lembra que ele ouvia duras críticas, ele ouviu acusações do seu passado, lembranças até de erros passados. Mas ele precisava ter qualidade. E a qualidade vinha da sua, não da sua prática no mundo material somente, mas da sua mudança, né? Do seu exercício de humildade, de resistência. E isso ele estava tentando, com a ajuda de outros tantos irmãos. Mas ele nunca deixou de tentar, né? De, vamos dizer assim, ser aquele que acredita, não é acredita, acredita, põe crédito mesmo, no serviço que ele faz ao próximo, né? E aqui não é uma questão de valor, ele deixa bem claro, né? É uma questão de, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo bem, mesmo com todas as minhas faltas, né? Qualquer coisa vocês me chamam aí, hein? Que eu estou na outra tela. E aí ele vem. Continuando aqui, porque é um parágrafo grande, tá, gente? Então, eu dividi ele. Opa! Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. Pena que a gente só pensa nisso, né, depois que a gente faz as ações que não são das melhores. No plano espiritual, a gente sabe que totalmente liberto do corpo físico, é mais fácil a gente, vamos dizer assim, olhar para dentro da gente, ver as nossas próprias ações. Quando estamos presos no corpo físico, é muito difícil a gente admitir algo, né? Ouvir com humildade, né? Muitas vezes nosso ego e nosso egoísmo, eles estão acima disso, mesmo quando a gente trabalha no movimento espírita. Então, ele diz que, pouco a pouco, entendi que era necessário ouvir com humildade. O contato direto com o obsessor vulgar aclarava a minha consciência, salientar a ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movidos de piedade evangélica. É imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de acatar novas obras. Aqui a gente pode pensar como um tema para esse capítulo a autotransformação espiritual do irmão Jacó, né? Esse pedacinho do texto revela a preocupação dele na mudança de dentro para fora. E ele percebe isso, né? Ele percebe que não basta agir, que precisa qualificar o coração, né? Então, quantas vezes a gente precisa pensar sobre isso, ter um senso de autocrítica, né? Ter o senso de entender com humildade, muitas vezes, aquilo que os nossos amigos mais próximos enxergam, né? Ter paciência também com o nosso próprio passado. É isso que está ensinando aqui. Essa paciência com o próprio passado. E muitas vezes a gente não tem paciência, nós mesmos não temos com o nosso próprio passado, e muitas vezes a gente quer que o outro tenha, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com aquilo que é a nossa pedra no sapato, o nosso calcanhar de Aquiles. Então, é mais ou menos isso que nesse primeiro item, né, irmão Jacob vem aqui nos dizendo, olha, é difícil, mas eu tenho que fazer, principalmente se eu quero, vamos dizer assim, ajudar os meus amigos, obsessores das zonas mais inferiores, na qual a gente, que está cheio de sombra, que eu preciso ir. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa, como eu disse, eu não vejo vocês. Então, é mais ou menos isso que ele vem dizendo aqui nesse primeiro momento. E aí a gente vai para um segundo item, que é o reajustamento. Lembrando que a gente está já no finzinho do livro, né? E o que é reajustar? Muita gente ajusta uma coisa, uma roupa, por exemplo. Ajustei uma roupa que já não estava muito boa em mim, ajustei.
Mas ao ajustar essa roupa, que ficou ótima, percebi que a barriguinha está saliente. Será que não era melhor não ter ajustado para eu ficar mais confortável? E muitas vezes em nossa vida a gente precisa ajustar o nosso comportamento e reajustar. Não porque o comportamento seja, por exemplo, não seja legal, mas porque naquele momento, conforme a gente vai galgando outros degraus, ele já não cabe mais na gente, né? Já não está mais combinando comigo, tipo assim, né? E aí ele vem. Desejando preparar-me convenientemente a fim de servir, passei a visitar, sozinho ou acompanhado de outros colegas, as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. Então, é esse o cenário que a gente vai ter, né? Ele decidiu, né? Começou a servir a espíritos, a esferas de espíritos necessitados. O irmão Andrade, que a gente já bem conhece, né? Que andou com ele esse trecho todo, Marta, sua filha, e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atentando agora para as minhas necessidades de reajustamento. Como é importante a gente pensar sobre as nossas necessidades de ajustar e o tempo. Lembrando que o tempo no plano espiritual não é igual ao nosso. Né? Às vezes a gente fala, eu vou passar por um curso de aperfeiçoamento. Pronto, a gente entra no curso e acha que vai sair pronto, com as leituras, com o que falam, né? Com os reajustes. Mas muitas vezes a gente precisa de tempo. No mundo espiritual não é diferente, né? A gente precisa de tempo. E esse tempo vai conforme cada um vai conseguindo andar. Notem que ele nunca andou nesse tempo todo sozinho. Ele precisou de outros tantos amigos, né, no plano espiritual que ajudassem ele nesse galgar, né, nessa nova caminhada. E ele... Gente, a Elvira, muito obrigada, viu? Reajustamento. O que vem a ser reajustamento, né? Estabelecimento de novas condições, readaptação, né? Mais ou menos isso. Então, vamos entender agora esse reajustamento como título desse subitem do capítulo. Então, como tem aqui, ó, desejando preparar-me convenientemente a fim de servir, passei a visitar sozinho ou acompanhado de outros colegas as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. Então, a gente vê que ele estava já se propondo a conhecer mais de perto esses espíritos, já que ele foi assediado, foi, vamos dizer assim, atacado, né, por alguns deles. O que deixou ele, inclusive, com medo, apreensivo, no momento. E ele resolveu estudar de perto, muito mais perto, esses irmãos, para que ele pudesse entender melhor por que tanta agressividade, por que tanto ódio. E ele fez isso. Então, a gente vê a necessidade que tem todos nós de entender aqueles que estão ao nosso redor, que estão gravitando em nosso campo magnético, né? Que não sejam iguais a nós ou superiores a nós, mas sim espíritos ainda que se converteram, aliás, ao mal, a querer se vingar, estão muito magoados, feridos, não esquecem que também erraram. Como nós, às vezes, esquecemos que erramos e achamos que o outro nos agrediu com uma palavra, com um gesto. Então, isso aí serve também para nós que estamos encarnados, estudar aqueles que estão próximos de nós. Por que será que Lenita
Todas as vezes que eu falo com ela, ela me agride. Às vezes, Lenita não está bem. Lenita está passando por um momento que eu não estou percebendo. São os infortúnios ocultos. E eu não percebi. Então, é bom que isso sirva também de lição para nós. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atendendo agora para as minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação, que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era uma nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. E percebemos que ele começa falando de quê? De estudo, de aprendizado, na introdução do capítulo. Então, podemos ver que o estudo é necessário e ele, então, entra numa escola de iluminação. Aqui na Terra, quando a gente fala para alguém estudar, a gente pensa logo, olha, tem que fazer faculdade, tem que fazer um curso técnico, tem que fazer especializações, mas do lado de lá é o mundo moral. Do lado de lá, o conhecimento das ciências que também são divinas não são suficientes para nos capacitar no mundo moral. Por isso é necessário que nós comecemos essa escola de iluminação aqui. Ele sentiu falta dessa escola de iluminação, porque eu ouvia, inclusive eu ouvira falar, não de quantidade, mas de qualidade. E essa escola de iluminação vai nos dar a qualidade de vida espiritual, coisa que encarnado nós deixamos muito de lado. Nós vivemos na correria da vida material. Nós nos lembramos muito pouco de acessar a vida espiritual. E nós sabemos que somos duais. Vivemos os dois mundos. Se vivemos os dois mundos, temos que nos dedicar aos dois mundos. Claro, estamos encarnados, temos sim que buscar o conhecimento, seja ele qual for. Se formos perguntar agora aos participantes dessa sala, você estudou o quê? Está estudando o quê? Cada um vai dizer sua área. Mas no mundo espiritual não será perguntado isso. Portanto, foi necessário ele ir para essa escola de iluminação. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscientemente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento, através das acusações merecidas ou imerecidas. Imerecidas porque nós sabemos que os espíritos endurecidos, eles também mentem. Eles querem desestabilizar, desarmonizar, para que nós fiquemos muito mais fáceis para sermos suas presas. Portanto, nem sempre o que eles nos dizem tem cunho verdadeiro. Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e tarefa do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontentemente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportação. No plano material, o estágio é necessário para que a gente possa se tornar mais competente naquele setor profissional que escolhemos. Olhe no plano espiritual, ele nos mostrando
que lá também não adianta chegarmos com títulos adquiridos na terra. É necessário chegarmos com títulos adquiridos no moral. Se nós aqui na terra já adquirimos esse título, claro, lá nós vamos somente trabalhar. Mas, como a maioria de nós ainda precisamos dessa escola de iluminação, acredito eu mesma que eu vou precisar dela. Vou pedir até o endereço, quem sabe, para já ir logo. Porque é necessário. Não se morre para descansar. Se morre para continuar a vida. E a continuação da vida significa dizer que estamos buscando um caminho. Um elo perdido, que é o retorno à luz da qual nós fomos criadas. Portanto, o que ele fez foi a vontade. Nós temos que criar a vontade, porque sem vontade ele não iria para esse estágio. Sem vontade ele não iria se aproximar desses irmãos. Mas ele criou vontade. E essa vontade, que é do nosso livre-arbítrio, claro que nos vai fortalecer para que a gente busque o melhor caminho para crescer. Pode passar, Elvira. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de mais atos. Criticavam-me acerbamente, discutiam-me propósitos e intenções, antigas faltas de épocas recuadas que eu supunha esquecidas. Eram trazidas à tona dos remoques verbais, erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de asperezas, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimentos não liquidados. Tudo, enfim, era resolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. Nós podemos verificar que qualquer que seja o ato que possa destoar da lei divina, desequilibra. Não é isso? Nós temos por ato lembrar o que nos fizeram, mas esquecemos o que fizemos. Isso é fato. Mas a misericórdia divina, a bondade e o amor imensurável do Criador nos coloca de presente instrutores. E o que nós chamamos de encosto, obsessores, inimigos, são esses instrutores. Olha que beleza! De alguém que nos agride, de alguém que, se possível, de punhos fechados, viria em cima. Traz o despertar da consciência. Por isso, Deus permite a obsessão. Primeiro, que fomos nós que criamos. Temos o livre-arbítrio e criamos. E segundo, ele vê que é uma forma de nós mesmos aproveitarmos tudo isso para fazermos a transformação. Então, tudo isso que foi dito a ele, foi para que ele despertasse, foi para que ele criasse essa superação, a paciência, deixasse de ser prepotente, diminuísse o orgulho. Ora, eu fui presidente de uma instituição de moral. Hoje, eu vivo no mundo espiritual, do qual sempre falei, me mostrando as imoralidades que eu pratiquei. Não é fácil. Vamos tomando como lição.
vamos nos preparando também. Consoante as lições novas, armazenava semelhante material com o cuidado do homem prevenido que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões, afastei-me do campo de luta em lágrimas, considerando as alegações que me eram atiradas em rosto. Mas, que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Foi como eu falei anteriormente. Ele observou isso e se agarrou a essa ideia. E fez com que ele despertasse, né? Então ele viu que nada daquilo que estava acontecendo era castigo. Era uma forma de Deus castigá-lo pelo que ele fez, que ele lembrou que fez. Não, muito pelo contrário. Era Deus agindo a seu favor, como sempre. Há companheiros que não se resignam e esse gênero de esforço, no entanto, para ganhar tempo. Ou seja, ele procurou ganhar tempo, a buscar, correr atrás desse tempo perdido aqui na Terra. E nós, que aqui ainda estamos, vamos fazer isso, procurar ganhar tempo enquanto aqui estamos. Pode passar, Elvira. E agora nós vamos para esse subitem, vivendo as lições. Então a gente vai ver como foi que ele se comportou, né? Nesse momento mesmo, ele vai passar para nós, desde que ele estava nessa escola, o que ele fez. Por mais de 200 dias, consagrava-me à teoria de iluminação na escola e à prática intensiva dos ensinamentos junto aos irmãos desventurados, quando, certa noite, de volta ao lar espiritual, sozinho, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam, nas palavras e nos gestos, profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Embuçados em capuzes de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercaram-se de mim, violentos e sarcásticos. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que, indevidamente, lhes dedicara a classe respeitável. E, satisfeito, reconheci transformado, diferente. Olha só que prova. Estava na escola há quase 7 meses e já tinha direito a fazer prova. Não é assim? Então veio uma prova. É um momento. O que é que eu tenho aprendido? O que é que essa escola está me favorecendo? O que é que eu estou fazendo lá? A hora do testemunho. E assim ele diz que já se sentiu diferente. Primeiro, não tinha mais ninguém para colocar a mão nele. Ele estava sozinho. Então, ele tinha que parar para pensar, eu agora estou só. Como vou enfrentar? Aqueles punhos errados e erguidos contra mim não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Olha que diferença, né? Do medo que ele teve anteriormente, a intimidação causou nele um descontrole, achava-me tranquilo, não obstante, surpreso. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso, e, isolando a mente da gritaria infernal, pus-me em meditação. Podemos, então, ver que tanto faz aqui no plano como lá, o estudo é fundamental. O estudo favorece a termos equilíbrio, a termos oportunidade de não ferir o outro
e também não se sentia agredido. Ele não reagiu, ele agiu. Foi o quê? Meditar. Não nos aconselhar o Senhor a orar pelos que nos perseguem? Não exemplificar a permuta do bem pelo mal? Não nos pedir a Ele ajudar os inimigos e amparar os que não nos caluniam e odeiam? Além disso, não seriam aquelas almas dignas de ajuda e piedade? Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra os seus ideais de melhor sorte. Se a providência divina não me oferecesse recursos de mais amplo conhecimento da vida, se fosse obrigado no princípio da luta humana a demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me? E se o padre houvera sido eu, como toleraria as disciplinas? Houve, então, a empatia. Ele calçou as sandálias, o calçado daqueles irmãos, para ver que eles estavam ali sofrendo. E ao calçar esses pés com o calçado deles, ele se sentiu na obrigação de quê? Orar. De pedir por esses irmãos. De agradecer a Deus, como ele disse, se ele não tivesse, no início, fugido do fanatismo religioso, era ele que estaria ali naquele grupo, provavelmente. Então, todo conhecimento, ele é bendito. Desde quando? Para o bem. Tudo que nos leve a nos melhorar nas asas que temos da razão e da emoção, sempre é necessário. Então, ele viu ali que eram agressores, sim, estavam chateados. Porém, ele sabia que ele, com o conhecimento que ele já tinha, podia auxiliar aqueles irmãos. Teria bastante coragem para arrostar os obstáculos impostos pelas vaidades da posição, decorrente dos compromissos eclesiásticos? Solucionaria sem perturbações os problemas do partidarismo dogmático? Afinal, por que se achavam na desventura de ignorar o Cristo da bondade e do entendimento? Ou eu já compreendia, de algum modo, a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela redenção própria? Foi o que ele fez, como eu falei antes. Ele viu que ele já não poderia copiar, devolver na mesma moeda. De jeito nenhum. Entrei numa escola de iluminação. Eu não cheguei aqui também tão ruim. Eu não voltei à pátria espiritual tão igual eu cheguei lá. Poderia ter voltado melhor, talvez, mas aqui me deram a oportunidade de melhorar, de aprender mais. E com isso, ele demonstra aí que ele está nesse caminho. Tocado por um sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes em que emitia palavras de louvor e súplica com base menos profunda no sentimento. Intentava, com toda a alma, ser útil àquela falange de entidade inconsciente. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida. Atentar-nos-ia o apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Decorrido alguns minutos, observei que, ao me contemplar em oração, os circunstantes se afastaram tanto, embora continuasse a crivar-me de doestos e zombarias. Olha o que uma prece não resolve. Não é verdade? Quando nós oramos, mas oramos do fundo do coração,
oramos com a nossa emoção, a prece é uma solução. E aí demonstra que essa prece fez com que houvesse a superioridade moral dele para com esses irmãos. Superioridade moral não quer dizer eu aqui sou melhor e mando. Não. Superioridade moral é aquela que o Cristo demonstrou enquanto esteve conosco. Aonde ele ia, aonde ele passava. É essa superioridade moral que esses irmãos começaram a sentir. Não igual ao Cristo, porque Jacó não era puro, mas estava buscando a sua pureza, estava buscando a sua melhora. Já estava, então, em um nível maior, mais elevado do que esses irmãos. E esse nível favorece a autoridade moral. Então, esses irmãos sentiram que não podiam mais se aproximar. Esses irmãos sentiram que estava na hora de recuar. Pode passar. Quando me detive na rogativa ao divino amigo, reportando-me as aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. Muito interessante, quando eu li isso, eu me lembrei de Jesus com a mulher adúltera, que Amélia Rodrigues diz que quando aqueles homens fariseus, os mestres e doutores da lei chegam com a mulher adúltera, Jesus estava como que acocorado, escrevendo na areia. E os homens disseram tudo para ele. Essa mulher praticou o ato adultério e a lei prescreve que ela seja apedrejada. Que acha? Ele continuou em silêncio, incomodando aqueles homens que estavam ali, querendo já começar o ato do apedrejamento. E esse silêncio com certeza incomodou. E então Jesus, depois de um tempo de silêncio, levanta-se, volta-se para eles e diz: aquele que tiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Fez silêncio novamente e voltou-se para a mesma posição e fazendo o que estava antes. Esse silêncio significa a compaixão. Jesus estava ali com compaixão daqueles homens. Jacó estava também já com a compaixão. Ele estava já o quê? Em rogativa ao Pai por esses irmãos. Pelas situações que eles estavam ali. Essa compaixão faz com que essa energia amorosa cheguem até a esses. Muitos se sentem envergonhados, porque descobrem: eu sou igual. Eu também fiz algo. A mulher adúltera foi apresentada e cada um que saía olhava o que Jesus escrevia e via ali: onde está meu erro? Ela tinha o desvio do lado sexual. Mas meu desvio, prepotência, maledicência, orgulho, vaidade. E saíam. Da mesma forma, esses irmãos. A compaixão de Jacó fez com que eles, então, se recolhessem. Não mais houvesse a gritaria de acusações, de dedo em riste, mas sim de notar que algo diferente os envolvera, que algo diferente estavam aliviando as tensões. Portanto, a compaixão. Foi isso que aconteceu. Quando me detive na... É a mesma?
É a mesma ou você mudou? Né? A senhora está no finalzinho. Nunca talvez. Ah, tá. Já está nos Não, no finalzinho desse slide. Nunca talvez. Nunca talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhas de meu próprio ser. Pareciam que a compaixão é tanto que nós chegamos a esses irmãos como se eles fossem nossos irmãos de sangue, nossos companheiros de ideais, como se vivessem conosco, como alguém que a gente está lhe desejando que tudo dê certo, como alguém que a gente pede que hora que saia dessa situação. Quando descerrei as pálpebras, úmida pelo pranto de emotividade a que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar-lhes o regresso, a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Interessante que nós sabemos que no mundo espiritual não precisa garganta, precisa de pensamento, não é? Precisa de um diálogo mental. Mas ele usou aí garganta, porque aqueles irmãos eram muito inferiores. Não usavam pensamento para o diálogo. Usavam ainda as expressões, uma forma material de a boca, usar as cordas vocais e gestos, portanto, não o pensamento. Sobreviver ao imprevisto. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um rosto carregado brilhava em torno de mim. Ó Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram jungido às limitações da carne. Então, ele viu uma luz. E ele queria, já pensava, como passar para nós que aqui estamos. Como utilizar, que verbo, que vocabulário ele iria usar para que nós entendêssemos. Quando descerrei as pálpebras... sim. Então, nós vamos agora, não sei se é o último, Não, é o penúltimo subitem. O novo despertar. Então, a gente viu nesse julgamento, depois veio, né, o outro, que é ajustamento, aliás, desculpe, né, julgamento. E depois vem esse novo despertar. Então, a gente vê que o reajustamento é dele as condições novas, né, do plano espiritual, que ele estava indo bem, estava demonstrando que estava indo bem. Surpreendido com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo. Quem a estaria irradiando ao meu lado? Cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor, que, por certo, ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de recolher-me à intimidade do próprio eu, vi ainda os raios a se renovarem no meu íntimo. Intrigado, refuguei-me de novo na prece, em silêncio, quando em meio da massa luminescente lobriguei o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio, a estimular-me o coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inovidável de nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade para reconhecê-lo. A gente começa a ver que, à medida em que nós vamos dissipando no lado sombra, como favorece para nós o lado luz. Como favorece. Nós temos outros insights, nós temos outros desejos, nós mudamos os valores e, com isso, nós temos outra visão. Porque as emoções são outras. E ele, então, vê essa luz
e acha que essa luz é de um benfeitor. E esse benfeitor, Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio viveu no século XIX, parece. Aqui no Brasil, foi jurista, né, espírita, inclusive tem composições com Carlos Gomes. Letra dele e música de Carlos Gomes. Mas teve o espiritismo como a sua vida aqui na Terra. Então, esse irmão se encontra com ele e ele percebe, achando que essa luz é dele. Jacó, diz ele, depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Olha, não é isso? Que despertar. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. Energias internas próprias. Mas nós temos os genes divino. Fazei brilhar a tua luz. És o sal do mundo. Vós sois deuses. Palavras de Jesus. Porque ele sabia e sabe que todos filhos de Deus a possuem. Que todos só vai precisar de um tempo para que essa luz interna comece a brotar. Edison descobriu a lâmpada, mas a lâmpada que ele descobriu hoje já não vale mais nada. LED. Ele não sabia, ou se sabia, não queria nos deixar transtornados, porque a era de falta de conhecimento sobre essa tecnologia. Mas a tecnologia divina é imutável. Essa luz não muda, ela está íntegra em cada um de nós. Ela não muda, ela só aparece, sim, quando nós mudamos a luz que nós... Aliás, quando nós deixamos que a falta de luz que nós deixamos às escuras o nosso interior comece a ser iluminada por essa luz. É essa luz interna que todos nós temos que deixar brotar. Então ele diz, a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Olha, a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade da alma. Gente, imaginemos Jesus. E ele, hora nenhuma, deixou a não ser no Tabor, que viram a sua luz. E Paulo de Tarso, aliás, antes era Saulo, se tornou Paulo de Tarso depois que a sua luz o cegou. Olha só. Ele sempre omitiu a sua luz porque a sua luz já estava presente nos seus gestos, nas suas palavras e nos seus pensamentos. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito eterno. Feliz de ti que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos, prepara-se valorosamente para o celeste sinal de radiação espontânea. Ele não está dizendo aí que Jacó já era puro. Nem ele próprio, não é? Ele não diz. Mas ele demonstra a Jacó que ele não tem mais como desanimar. Ele está no caminho certo. Porque a luz interna dele começou a brotar. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho. E a criatura nova em Cristo
se vai formando em teu coração. Olha só, se vai formando em teu coração. Continue, a pureza vai chegar. Serás arcanjo, como qualquer um de nós. Não é isso? Bendita seja a tua esperança. Não te esqueça de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegria. Mostrando a ele, continue como você está. Porque o amor, olha, dá sempre de si mesmo. Foi o que ele deu àqueles companheiros. A compaixão, aquele amor que ele desenvolveu naquele momento àquelas criaturas, né? Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho, sentido, vivido e aplicado, controlarás a tua capacidade radiante, segundo os ditames da própria alma. Nós paramos para pensar, e nós? Como está a nossa luz? Vivemos o Evangelho dessa forma? É o momento. Porque se Bittencourt está falando para Jacó, ele transcreveu para nós. Não foi apenas para a gente saber o que ele passou. Não foi apenas para a gente entender o que ele fez para chegar até aí. Foi também para que tivéssemos a oportunidade de fazer o mesmo, de sentir o mesmo, de buscar o mesmo. Então, aí está o momento de que nós já podemos começar aqui tudo isso. Fazer com que essa escola de iluminação já esteja aqui também. Aonde nós formos, no nosso lar, na casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, vizinhança, aonde quer que formos. Então, convite está aí. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Aliás, antes tem. Ora, vigia, movimenta no esforço digno e seja feliz, meu amigo. Olha que injeção de entusiasmo, que injeção para que esse irmão não volte, que continue, não estacione aí, vá em frente. Você está vencendo e vencendo-se. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não conseguiria responder. E eu digo a vocês, nem eu tampouco. Sabe o aviso. Esse acho que é o último, né? É o último. Pode passar. É o último. Doce, indefinível emoção fazia-me vergar sob o peso de lágrimas de reconhecimento e júbilo. Reparando que o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, esperando que me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico e repeti as sagradas palavras. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. Maria disse isso ao anjo. Porém, Maria já estava em outro patamar que ele está caminhando para isso. Mas ele lembrou. Como ele lembrou dessas palavras, nós poderemos lembrar das palavras que ele transcreveu para o livro, para o papel, através da psicografia. E se quando nós chegarmos do lado de lá, poderemos ser sim um Jacó. Sim, mas poderemos também lembrar do que ele deixou para nós. Transcreveu da sua experiência e dizer, o Jacó me avisou. Eu preciso, sim, fazer como ele fez. E eu poderei dizer da mesma forma, Senhor,
que queres que eu faça? Faça-me escravo da tua vontade. Porque Saulo, depois, quando ele sentiu Jesus, ele já estava ali, quase como Paulo, e disse, que queres que eu faça, não é isso? Então, nós precisamos também dessa energia. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente. Olha, ele já estava pensando em passar para nós. Então, ele conversa com Bittencourt, né? Bittencourt, meu amigo, no plano de carne, nossos irmãos, em maioria, guardam errado o conceito de elevação e salvação. Certíssimo. E hoje, mais do que nunca, a gente vê que as pessoas estão trocando os valores. Antigamente, eu recebi uma mensagem assim. Antigamente, se cuidava dos outros. E as coisas a gente tinha. Hoje, a gente tem os outros e cuida das coisas, invertendo os valores, mas sabendo que a gente vai aprendendo com as dores também, não é? Vai aprendendo com os erros. Muitos se acreditam de crenças religiosas e outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo, necessitado e sofredor, para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Os espíritas, assim dizem alguns espíritas, em brincadeira, dão trabalho quando estão no mundo espiritual, porque chegam dizendo que já são doutores da lei. Fariseus modernos. Ah, não, eu quero ir aqui nesse umbral denso, não. Eu fiz caridade, eu quero ir para o nosso lar. Tanto que Bassanufo pediu a Jesus para criar uma colônia para os espíritas falidos. É a colônia Esperança. E quanto de nós falimos? Porque nós damos sim o farnel. Nós damos. Ah, não, pode deixar. Precisa de quê? Fazemos. Mas às vezes, ei, você furou a fila. Que é isso? Dá logo aquele grito, destrambelha qualquer um. Aquele que foi buscar o farnel, foi buscar também um equilíbrio emocional. Foi buscar também essa luz, ó, que Jacó passou para os outros. E a gente chega lá, bota para correr. Bota para correr. E depois quer ir para o nosso lar. E ainda não é enfermaria, não. É quarto individual. Com ar-condicionado e tudo. Não é por aí. Não é isso que eleva e salva. Jacó mostrou. É a iluminação interior. E quando há iluminação interior, nós vimos o quê? Ele fazer com que aqueles irmãos que estavam ali ferrenhos recuassem, serenassem. E quem sabe não foram ali resgatados. Não diz, mas poderia ter sido um momento como esse, de que a oportunidade que se viram. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmo, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Servir-me-á permitido dar-lhes notícia da esfera nova. Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite a alguns deles para que se dedicam para alguns deles para que se dedicam a praticar o Evangelho e a servi-lo acima de si mesmo, com esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia,
que muitas vezes nos requeimam o coração. Então a gente está vendo que ele aí, ó, já sabe, porque ele esteve aqui, ele vivenciou tudo isso. Somos assim ainda. E isso não quer dizer que vamos com isso dizer, meu Deus, não. Jesus sabe, Deus mais ainda, o quão somos ainda pequeninos. Mas eles estão todos nos dando a oportunidade de mudar. E é isso que eles nos propõem sempre, mudança. Mas não nos castigam, nos dá a oportunidade de servir. Sim, Jacó, concordou atencioso, será autorizado a fazê-lo. Entretanto, contenha os impulsos que te sugere a iniciativa. Imaginemos a ansiedade, né? A vontade de dizer tudo. E nós sabemos que ainda não podemos saber de tudo. Somos ainda criaturas para o nível do que está acontecendo aqui e agora. O nível de lá será uma surpresa sublime, não é? Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Eu vou dizer que eu fiz isso, eu vou dizer que foi assim, eu vou contar. Evite, conte os fatos, como ocorreram. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Principalmente no momento de fake news. Não é qualquer nome, não é qualquer referência. Ainda temos agora a inteligência artificial, que poderíamos acreditar que é Elvira que está falando, mas não. É uma figura com todo o aspecto de Elvira, inclusive a sua voz. Então, Bittencourt, que já estava lá há mais tempo, sabia mais ou menos o que a Terra iria passar. E já pede a ele para ser mais morno, mais leve, mais devagar. Cadê? Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Ora, todos nós temos livre-arbítrio, todos nós estamos em uma caminhada diferente do outro, passos diferentes. Uns viajam já de jato, outros em cima de uma tartaruga. Como se impor ao outro que tem que ser assim? É deixar que cada um também tenha a sua surpresa sublime. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe da curiosidade enfermiça que nunca se anima ao trabalho sério. Sem olvidares a função do tempo na semeadeira da fé. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te dos maus desejos de tudo dizer indiscriminadamente, a um só minuto. A ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. Então, Jacó pede a ele aí que conte, que fale para nós, mas que ele saiba nos dizer de uma forma que a gente não se sinta tão aquém. Vai entrar em depressão por pensar que ele passou por isso e eu que nem estudei ainda todas as obras, e eu que adentrei agora o Espiritismo, e eu que nem fui num grupo de estudo ainda, e eu entrar numa depressão espiritual. Não. Ele quer sim que seja uma obra que mostre que nós, seres imortais, temos todo o tempo. Por isso que é o quê? Plantar, cultivar. Não é cultivar antes de plantar. Tem que ter etapas para que a coisa fique, colher e selecionar, né? Etapas.
para que a coisa fique sedimentada, se torne sólida dentro de nós. A verdade é como a luz, que não convenientemente dosada pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Quem olha direto para o sol, quando tem qualquer coisa, como é que chama? O sol e a lua, como é que chama, gente? Que eu esqueci. Eclipse. Eclipse, né? Quando tem o eclipse, manda usar filmes, porque cega. Mas a luz espiritual também. Vamos ficar invejosos mais ainda, intimidados de se aproximar de um ser iluminado, de buscar conhecer algo mais, de fazer perguntas. Me diga como eu posso sair dessa situação, porque eu sou assim, sou assado. Nós podemos nos intimidar. Então ele pede isso, né? Transmite, pois, as tuas notícias, prudentemente, sem a presunção de seres aproveitados, e aceito no imediatismo da luta humana. E acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Então, o que ele diz é, diga que você partiu já para a pátria, e como foi, como está sendo, mas não desespere, porque todos nós vamos ter que passar, sim. Hoje, quem sabe se hoje algum de nós não desencarna? Quem sabe amanhã, daqui a 5, 10, 30, 50 anos? É esse o nosso destino. Então, que a gente tenha um fanal, uma luz que nos guie, para que seja leve essa transição, para que a gente encontre, como Jacó, espíritos que nos acolham, desde a saída daqui, como ele foi acolhido. É isso que nós precisamos. Chico Xavier perguntaram a ele, você tem medo da morte? Ele disse, da morte em si, não. Eu tenho medo da morte, ao chegar lá, quem estará me esperando? Ele falou assim. Então é isso que a gente tem que ver, para que a gente possa ter esse acolhimento. Quanto às nossas imperfeições, os nossos medos, tudo isso, nós vamos ter a oportunidade de dissipá-los, de transformá-los e de modificá-los. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violente o germe, a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Ou seja, tudo a seu tempo. Ninguém nasceu com asas, ninguém é querubim, mas todo mundo está querendo sair do átomo para o arcanjo, do simples e ignorante para o destino da felicidade. Para isso, nós precisamos de etapas, florir. Mas florir, para isso é necessário que eu adube, que eu limpe, que eu melhore onde está aquilo ali, que sou eu mesmo. Em seguida, Bittencourt despediu-se com palavras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar-me o coração de lutador. Esse é o final do livro, mas que seja agora um recomeço para cada um de nós. Não que nós queiramos já a luz que teve o Jacó, mas que nós queiramos sim a mudança necessária que deve ser feita em cada um de nós. Muita paz e muito obrigado pela paciência, obrigado pelo convite e pela confiança. Desculpem o transtorno. Muito bom, Ju.
A gente sabe, a turma aqui já sabe, né? A gente já está aí bem ansioso pelo final do livro. A gente atrasou um pouco por problemas técnicos, mas valeu a pena, não foi não, gente? Fala aí aquela palminha assim, para eu ter certeza. Zu, a gente que agradece o convite, né? Foi maravilhoso. Seu Mário quer tentar aí o microfone? Foi cruel hoje, não foi? Hoje foi. As tecnologias. Uhum. Seu Mário? Dona Zuleika arrasou aí, viu? Aqui está só o senhor está falando, vibrando, mas não mostra a voz, não se escuta. O Mário? Eu agradeço, gente, viu? Muito, muito obrigado. E o prazer em conhecer vocês, o grupo, não é? E espero outras oportunidades estar presente também com vocês, viu? A gente terá ainda uma Muita prece paz. final. O seu Mário, que é o dirigente desse estudo, ele não está conseguindo falar. Hoje foi o dia, né, da tecnologia, dizer assim, peraí, que não é como vocês querem, não, né? Eu sei que a hora extrapolou um pouco, mas todo mundo compreende, né, esses desafios que ocorreram. Então, assim, sem mais delongas, eu peço a senhora Adalberto, faça a nossa prece de encerramento. Agradecer mais uma vez a dona Zuleika pela contribuição, pela paciência. Eu que sou grata. Pelo Seu Adalberto, trabalho. tudo bem? Muito obrigada, foi maravilhoso o capítulo. A gente termina próximo domingo com Alberto Pina, encerrando este maravilhoso livro. Em dezembro a gente terá temas voltados a Jesus. Pode fazer, seu Adalberto. Neste instante, vamos agradecer a espiritualidade maior por mais esse estudo, onde nos traz essa força interior mostrando a realidade da nossa caminhada. E assim, Mestre amado Jesus, te agradecemos por esta bênção concedida a cada um de nós. E que esta paz nos envolva, nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Assim seja.